Fala pessoal, tudo bem? Nosso papo de hoje nós vamos conversar sobre as carreiras públicas que estão mais seguras e mais protegidas da terceirização e da ingerência política com o fim da estabilidade ou qualquer outro direito. Vamos falar sobre as carreiras mais seguras para você estudar. Então, se você quer saber se o concurso que você está estudando está tranquilo no longo prazo, fica conosco até o final desse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Wagner Fernandes e depois de ser aprovado no meu último concurso, criei aqui o próximosconcursos.com e o canal Próximos Concursos para ajudar você a ter informação de qualidade. Então, para você me ajudar a ter informação de qualidade, inscreva-se aí no nosso canal, acione as notificações, dê um joinha no vídeo, compartilhe, dê um valeu nos comentários, ajude o nosso canal. Bem, o que eu vou falar nesse vídeo? Eu vou falar sobre as principais carreiras que estão seguras ou um pouco mais seguras da grande quantidade de, vamos dizer assim, de tiros, de granadas e tudo mais que estão sendo jogados nas carreiras públicas e nos servidores públicos. Por que eu fiz esse vídeo? Eu recebi várias mensagens de pessoal perguntando, olha, tô vendo que o concurso público está diminuindo a importância, está sendo atacado e o que eu devo fazer? Vou pegar aqui o comentário de um deles, que é da Maria de Lourdes. Vamos lá. Qual foi o comentário da Maria de Lourdes? É o seguinte: no meio de um outro comentário ele falou, mas existe ameaça de reforma administrativa política liberal. Será que vai ser vantajoso o emprego público? Bom, com certeza vai ser menos vantajoso que no passado, mas algumas carreiras estão um pouco mais tranquilas que outras. E eu já adianto, se a sua carreira, se você está em dúvida o quão protegida está a sua carreira, coloque nos comentários e junto a gente troca uma ideia, tá? Até porque eu não sou o dono da verdade, a gente troca uma ideia. E se alguma carreira que eu falar que você acha, não, essa carreira não está protegida, também coloque nos comentários que eu não sou, como eu falei, o dono da verdade. Mas antes de começar a falar das carreiras, eu preciso dar um pano de fundo para você. Primeiro, você tem que entender o que é uma política liberal. Política liberal, eu diria assim, a gente já teve políticas liberais que não atacaram tanto assim o servidor público. Eu acho que o problema nem é a política liberal, é a política do Estado mínimo. O atual governo federal, não, porque a gente tem governos federais, estaduais e municipais. Vamos falar mais do governo federal. E junto com a ajuda do Congresso, ele está mostrando um viés de Estado mínimo. Qual é a ideologia por trás? Olha, os partidos de esquerda, assim chamados, eu não estou dizendo, depois eu até posso dar uma opinião, mas eu vou estar dando o pano de fundo do que as pessoas imaginam. Os partidos de esquerda, vamos dizer assim, fizeram muito concurso, deram muito aumento para o servidor público, tem muito aposentado. Tá pesado isso aí, o Estado não vai conseguir pagar essa conta, a gente precisa fazer um Estado mínimo, ou seja, o Estado vai ter que se retirar de tudo que é lugar que ele não precisa estar, só vai ficar onde ele precisa estar e se puder nem lá vai ficar, então Estado mínimo. E se você olhar as falas dos ministros e do próprio presidente, fica muito claro que eles não estão só falando, não é? Muitas vezes o político ele só fala e não faz. Não, eles falam e estão fazendo. O próprio ministro Paulo Guedes já falou que o servidor público é o inimigo, que ele colocou uma granada no bolso do inimigo, falou que é parasita. Então, eu vejo que o ministro ele tem uma visão muito preto e branco. Ó, nós temos um inimigo, é o servidor público, vamos acabar com esse inimigo. Eu vejo um pouco disso, um aval do presidente, mas como o presidente tem um histórico militar e até as carreiras, é engraçado, o servidor público está sendo atacado, menos as carreiras de segurança pública e as carreiras militares, que também são servidores públicos. É um contrassenso aí do governo. Mas isso é muito claro, ok? Bom, claro que só a ideologia precisa do Congresso. O que está acontecendo? Está acontecendo uma reforma administrativa, principalmente encampada com os partidos mais voltados à extrema-direita, partidos que querem o Estado mínimo mesmo, para acabar com a estabilidade, para colocar salários muito baixos, principalmente iniciais. Eles queriam que todas as carreiras iniciassem com R$5.000 e depois, ao longo de 30 anos, chegar ao final da carreira.
Era essa a visão e talvez até isso vai ser implementado. Está sendo negociado, tem partidos que seguram um pouco essa revolta do governo federal contra o servidor público no Congresso, mas regra geral é isso. Bom, aí as pessoas, e tem muita, já começou no governo Temer ali uma questão de terceirização, muita coisa já pode ser terceirizada, tivemos uma lei de terceirização ali, muito serviço público pode ser terceirizado. E neste pano de fundo, o que eu vou dar para vocês? As carreiras, aquelas que são típicas de Estado. São carreiras que, ou pela Constituição, ou pela própria função da carreira, ela está um pouco mais protegida. Não está 100% protegida, mas um pouco mais protegida, ok? Bom, só se você ficou curioso, qual é a minha opinião? Não devemos ter um Estado máximo que seja dono de toda a economia, porque nós não temos espaço para isso num Estado democrático, senão nós viraríamos a China, mas também um Estado mínimo beira o anarquismo. Então eu também vejo que não dá para ir por esse caminho, porque principalmente pelo histórico do Brasil, que as instituições públicas historicamente foram viés de desenvolvimento. Se não fossem as várias instituições públicas, nós seríamos muito mais atrasados do que somos hoje. Então acho pelo nosso histórico, por a falta de eu vou falar rapidinho, por a falta de capitalistas nacionais, legitimamente nacionais, os nossos capitalistas estão na Suíça, ou estão em Hong Kong, ou sei lá ok, em algum lugar assim. Então por uma falta de capitalistas nacionais, eu entendo que não temos espaço para o Estado sair totalmente, temos um Estado mínimo. Acho que temos que equilibrar isso, essa é a minha opinião. Mas tanto faz a minha opinião. Vamos continuar então. Eu vou começar com aquelas que são consideradas as carreiras típicas de Estado. Então, tem um Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, que define o que é isso. O que é uma carreira típica de Estado? Eu não vou entrar no conceito aqui, mas basicamente é aquela carreira que, por suas funções, e na maioria dos países, quem exerce é um servidor público. Não dá para passar isso para iniciativa privada, porque se você passar para iniciativa privada vai ter problemas. São carreiras da área de fiscalização tributária e de relação com o trabalho, ou seja, o fiscal do trabalho, carreira de arrecadação, finanças e controle, gestão pública, comércio exterior, área da segurança pública, ou seja, todas as carreiras policiais, diplomacia, advocacia pública, defensoria pública, regulação, política monetária e inteligência do Estado, planejamento e orçamento federal, magistratura, que entra todos os tribunais, e Ministério Público. Dificilmente você vai conseguir passar isso para a iniciativa privada, porque acaba tendo um conflito de interesses. O concurso público ele não surge para proteger o servidor, ele surge para proteger a sociedade. Imagine lá um policial federal que estava investigando a Lava Jato e ele poderia ser demitido, perder sua estabilidade ou sofrer algum tipo de punição ou algum tipo de diminuição de salário. Isso é muito ruim e atrapalharia nossa própria sociedade. Então essas carreiras tipicamente em todos os estados, em todos os países são um pouco mais protegidas. Além disso, a Constituição protege algumas carreiras dizendo que elas precisam ser exercidas por servidor público. Então para mudar isso tem que mudar a Constituição, é um pouco complicado. Vamos ver que carreiras são essas. Novamente aqui, vamos repetir porque são as outras carreiras: administração tributária, servidores dos tribunais, aí inclui todos os servidores, incluindo os juízes, técnicos, analistas, Ministério Público também incluindo todos os servidores, defensoria pública, profissionais da educação escolar. Engraçado isso, você não pode ter terceirizado em escolas públicas de acordo com a Constituição. Claro, nada a ver com escolas particulares. E os militares também, que talvez pode entrar também em segurança pública. Bom, também, regra geral, todas as carreiras que têm poder de polícia. O que é poder de polícia? É um poder para interferir, para diminuir a atuação do particular, ou seja, eu quero fazer alguma coisa com minha propriedade ou com alguma coisa e vem alguém e diz, não, você não pode por um interesse do Estado. Seriam mais fiscalizações como IBAMA, vigilância sanitária, todas essas que têm poder de polícia. Então todas essas fiscalizações também, regra geral, precisam ser públicas. Além disso, algumas carreiras, por ter sua lei própria, proíbem não ser concurso público, como a carreira de técnico do INSS. Está muito claro que tem que ser servidor público, você não pode botar um terceirizado lá para analisar os benefícios,
Não porque tem uma limitação na Constituição Federal ou qualquer outra coisa, mas porque existe uma lei limitando isso. Essas são as carreiras mais seguras, aquela que você vai conseguir fazer um concurso mais tranquilo. Mas aí você me pergunta, pô, eu quero o Banco do Brasil, eu quero a Petrobras, devo desistir? Eu diria não, jamais. O concurso do Banco do Brasil tem desde décadas, talvez, centenas de anos, não sei quando é que foi o primeiro concurso. A Petrobras também, muito tempo, criada por Getúlio Vargas e teve muito concurso aí. Então eu diria o seguinte, isso aqui é uma ideia geral, não necessariamente o seu concurso vai ser atingido por essas reformas, ou talvez seja atingido de uma maneira mais tranquila, uma diminuição da estabilidade, o que talvez não faça grande diferença. Mas se você quiser uma carreira um pouco mais segura, escolha uma dessas carreiras, ok? Significa também que nunca vão tocar nas carreiras? Claro que podem. É só alterar a Constituição. Às vezes tem umas maluquices aí, só que eu diria o seguinte, se isso acontecer, se o governo começar a tirar a estabilidade de carreiras típicas do Estado, nós vamos estar chegando muito próximo de uma Venezuela da vida. E se isso acontecer, isso vai ser o menor dos nossos problemas. Provavelmente vamos estar mais preocupados em conseguir comida do que fazer um concurso público. Bem, essas seriam as minhas colocações. Novamente eu digo, se você tiver dúvida, coloque nos comentários. Não se esqueça de nos ajudar aqui, inscrevendo-se no canal, acionando as notificações, dando um valeu nos comentários. Valeu, pessoal, desejo todo o sucesso do mundo para você. Abração!